Oferecimento: Empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp se preferir. 43999117387. Conheça os nossos produtos. Quinta-feira, 21 de setembro de 2023. Sejam muito bem-vindos à festa litúrgica de São Mateus Apóstolo. E se você se chama Mateus, não deixe de colocar aí nos comentários. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Amém. Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Sermão da Montanha ocupa os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. A parte narrativa dos capítulos 8 e 9 pretende nos mostrar como Jesus, ele mesmo, colocou em prática o que acabava de ensinar. No Sermão da Montanha, ensina a hospitalidade. Mateus capítulo 5, versículos de 23 a 25, agora ele mesmo põe em prática acolhendo os leprosos. Mateus 8, os estrangeiros, as mulheres, os doentes, os endemoniados, os paralíticos no capítulo 9, os cobradores de impostos, os impuros. Jesus rompe com as normas e costumes que excluíam e dividiam as pessoas, que viviam com medo, com falta de fé, e também aí com a lei da pureza. E diz claramente quais são as necessidades daqueles que querem segui-lo. Devem ter a coragem de abandonar muitas coisas. Os primeiros chamados para seguir Jesus são 4 pescadores, todos judeus. Mateus capítulo 4. Agora Jesus chama um publicano, considerado pecador e tratado como um ser impuro pelas comunidades mais observantes dos fariseus. Nos outros evangelhos, esse cobrador de impostos é chamado também de Levi. Aqui seu nome é Mateus, que significa dom de Deus ou dado por Deus. As comunidades, em vez de excluir o publicano e considerá-lo impuro, devem recebê-lo como um presente de Deus para a comunidade, porque a sua presença faz com que a comunidade se torne sinal de salvação para todos. Como os 4 primeiros chamados, também o publicano Mateus deixa tudo o que tem e segue Jesus. Seguir Jesus implica a obrigação de romper com muitas coisas, sobretudo com o mal. Mateus deixa a repartição de finanças, sua fonte de renda, e segue Jesus. Naquela época, os judeus viviam separados dos pagãos e pecadores, e não comiam com eles na mesma mesa de jeito nenhum. Os cristãos judeus tiveram que romper este isolamento e sentar-se à mesa com os pagãos e os impuros, segundo o ensinamento dado por Jesus no Sermão da Montanha,
expressão do amor universal do Pai. Mateus capítulo 5. A missão das comunidades era oferecer espaço a quem não tinha. Mas esta nova lei não foi aceitada por todos. Em algumas comunidades, pessoas vindas do paganismo, apesar de serem cristãs, não eram aceitas à mesma mesa. Atos capítulo 10, Gálatas capítulo 2. O texto do evangelho de hoje nos mostra Jesus sentado com os publicanos e os pecadores na mesma casa, ao redor da mesma mesa, compartilhando do mesmo alimento. Os judeus estavam proibidos de sentar-se à mesa com os cobradores de impostos e os pecadores, mas Jesus não segue essa proibição. Na verdade, ele faz amizade com eles. Os fariseus, vendo a atitude de Jesus, perguntam aos discípulos: por que o vosso mestre come junto com os cobradores de impostos e pecadores? Esta pergunta pode ser interpretada como uma expressão do desejo deles de saber por que Jesus age daquela maneira, e outros interpretam esta pergunta como uma crítica ao comportamento de Jesus, porque durante mais de 500 anos, desde o começo da escravidão da Babilônia até o tempo de Jesus, os judeus observavam as leis da pureza. E Jesus não está nem aí para essas leis. O que ele quer é salvar a pessoa. Esta observância milenar torna-se um forte sinal de identidade. Ao mesmo tempo, foi um fator de separação entre outros povos. Comer com pagãos significava contaminar-se, tornar-se impuro. Os preceitos da pureza jurídica foram rigorosamente observados, tanto em Israel como nas comunidades judaicas da diáspora, ou seja, fora de Israel. Na época de Jesus, havia mais de 500 preceitos para manter a pureza. Na década de 70, época em que escreve Mateus, este conflito ainda era muito atual. Jesus escuta a pergunta dos fariseus aos discípulos e responde com 2 esclarecimentos. O primeiro é tirado do bom senso. Não são os que estão com saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. O outro argumento é tirado da Bíblia. Aprendei, pois, o que significa: desejo misericórdia e não sacrifícios. Através desses esclarecimentos, Jesus explica a sua missão entre o povo. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus nega as críticas dos fariseus, não aceita os seus argumentos, pois eles nasceram de uma falsa ideia da lei de Deus. Ele mesmo invoca a Bíblia: quero misericórdia e não sacrifícios. Para Jesus, a misericórdia é mais importante que a pureza legal. Ele se refere à tradição profética para dizer que a misericórdia vale muito mais para Deus do que todos os sacrifícios. Oséias capítulo 6, Isaías capítulo 1. Deus tem misericórdia dentro dele, conforme Oséias capítulo 11, que se comove com as deficiências do seu povo. São Mateus, apóstolo e evangelista. Ele era pecador, cobrador de impostos, como nós vimos no evangelho de hoje. Deixou tudo e seguiu Jesus, tornando-se um dos 12 apóstolos. Os evangelistas Lucas e Marcos, como nós vimos, também o chamam de Levi, nome dado pelos pais. Ele mudou o nome como forma típica da época de indicar a mudança de vida. O nome Mateus muitas vezes foi citado nos Atos dos Apóstolos. O anúncio de Cristo foi a sua missão. Ele é identificado com o apelido de publicano, termo carregado de consequências negativas e socialmente relevantes. O desprezo pelos cobradores de impostos no tempo de Jesus estava muito enraizado. Eram cobradores de impostos e não se odeia alguém só porque trabalha no que hoje chamamos de finanças. Mas os judeus na época não pagavam impostos ao seu Estado soberano e livre, mas aos ocupantes romanos. Na prática, tratava-se de financiar aqueles que os oprimiam. E consideravam o cobrador de impostos um colaborador detestável. São Mateus faz esse trabalho em Cafarnaum, na Galileia. Com o seu banco ali, ao ar livre, Jesus o vê pouco depois de curar um paralítico. Ele o chama, Mateus se levanta de repente, deixa tudo e segue Jesus. A partir deste momento, os impostos, as finanças, os romanos deixam de existir para ele.
deixa tudo por aquela palavra de Jesus: siga-me. São Mateus é autor também do seu evangelho, escrito não em grego, mas em aramaico. Os destinatários do evangelho de Mateus são os cristãos de origem judaica. No texto ele coloca em realce o fato de que Jesus é o Messias, que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Isso é muito evidente no seu evangelho. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos se espalharam pelo mundo, e Mateus foi para a Arábia e Pérsia para evangelizar aqueles povos. Porém, foi vítima de uma grande perseguição por parte dos sacerdotes locais, que mandaram arrancar-lhe os olhos e o encarceraram para depois ser sacrificado aos deuses. Mas Deus não o abandonou e mandou um anjo que curou seus olhos e o libertou. Mateus seguiu então para a Etiópia, onde mais uma vez foi perseguido por feiticeiros que se opunham à evangelização. Porém, o príncipe herdeiro morreu e Mateus foi chamado ao palácio. Por uma graça divina, fez o filho da rainha Candace ressuscitar, causando grande espanto e admiração entre os parentes. Com esse ato, Mateus conseguiu converter grande parte da população. Na época, a igreja da Etiópia passou a ser uma das mais ativas e florescentes dos tempos apostólicos. Segundo algumas fontes, Mateus teria morrido por causas naturais. No entanto, outros dizem que, considerados pouco críveis, a sua existência terminou na Etiópia. As suas relíquias se encontram na cripta da Catedral de Salerno, Ali. O santo é festejado no dia 21 de setembro com uma solene procissão. São Mateus é considerado o santo padroeiro dos banqueiros, bancárias, alfandegários, da guardia de finança, na Itália, cambistas, contadores, consultores tributários, contabilidade e cobradores de dívidas. O documento papal, atestado patrocínio reconhecido, é datado no dia 10 de abril de 1934 e assinado pelo cardeal Eugênio Pacelli, que seria aí o Papa Pio XII. O Papa que acolheu o pedido do comandante-geral e apoiado pelo ordinário militar da época foi Pio XI. O Pontifício Breve, que é o documento, ao declarar São Mateus patrono da guardia de finança, espera que todos os membros do corpo possam, seguindo o seu exemplo, unir o fiel exercício do dever para com o Estado com o fiel seguimento de Cristo. Tu que conheceste Jesus de modo tão profundo e a partir disso soube relatar seus mistérios, que o sentido da nossa vida seja conhecer o Cristo e testemunhá-lo, assim como tu fizeste. Que sejamos fiéis seguidores e adoradores do Senhor. Amém. Por intercessão do apóstolo São Mateus, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ótima quinta e amanhã a gente se encontra aqui no podcast Evangelho do Dia com a Enciclopédia Bíblica. Até lá!